as canções dessa natureza, é possível perceber os caminhos que esse eu lírico sentimental percorre, revelando a postura do eu apaixonado. O eu lírico inicia seu percurso com uma identificação do outro, caracterizando a primeira dicção do lírico, o qual reconhece o outro, analisa-o e procura pontos em comum. Então essa é a primeira dicção, é o primeiro encontro de dois eus. A etapa seguinte é a idealização do objeto amado. É a segunda dicção do lírico, quando o eu centra todos os seus sonhos no outro, quando o eu apaixona-se, aquela coisa do nosso sentimento pela nossa alma gêmea, vamos dizer assim. Então, essa é a parte, é a segunda dicção do eu, que nas canções dele nós vamos identificar esse processo acontecendo. E o momento é o momento de planejar, sonhar e idealizar outro e a relação. Numa modulação seguinte, o eu lírico, por sofrimento, desilusão, dor, saudade ou solidão, prefere se isolar. Na situação onde encontra o conflito relacionado a alguma motivação de um ciúme ou alguma coisa que não estavam em perfeita sintonia. É o momento da fuga e da evasão. Essa é a terceira dicção do eu lírico, representada muitas vezes pela natureza. Já em outro momento, a paixão é de tamanha intensidade que o eu lírico acaba por anular-se e só se sente completo com o outro. É a situação da saudade, do retorno, de fazer as pazes, a reconciliação. Essa é a terceira dicção. E a fase da anulação do eu é a quarta dicção do eu lírico, consequente completude no outro, o que pode ocorrer de duas formas. A anulação do eu, fase anterior, ou anulação do objeto amado, é a quinta dicção, no caso, a separação, né? Nessa dicção, o eu lírico não mantém mais pelo outro encantamentos necessários para continuar com um relacionamento amoroso. Percebe no outro coisas negativas que antes não percebia. É a dicção que antecede a última etapa do caminho do eu lírico sentimental, a da perda, despedida. E na sexta e última dicção do eu lírico, né, o eu ou outro se vão, né? Ou seja, um dos dois procura a identidade perdida e o outro amor. A perda do objeto amado pode levar o eu a tentar compreender a vida ou a perda do seu sentimento em relação ao outro. Ou então, o motivo de não ser mais querido pelo outro. Então, essas seis dicções, ele transforma isso em letras musicais, de um sentimento que, vamos dizer assim, passa-se na sua vida, né? no seu eu pessoal. Esses caminhos que o eu lírico apaixonado percorre não são exclusivos da canção de Renato Russo. Ao contrário, são modulações verificadas nas diversas canções sentimentais de grande maioria dos estilos musicais. Então acontece em todos os estilos musicais, em todas as grandes inspirações em letras com relação a esses eus líricos apaixonados. Também não é exclusividade da canção. A lírica amorosa percorre os mesmos caminhos. São encontros temáticos que ocorrem quando o sentimento amoroso é expresso desta forma. Mas um conjunto de perguntas é recorrente. Como, por exemplo, como Renato Russo constrói seu texto lírico amoroso? De que estratégias lança mão? De que recursos se serve? Segue algum estilo? Esses questionamentos são feitos pela autora desse trabalho maravilhoso,
com relação à pesquisa e as comparações com as poesias do período. Então, vai buscar dentro de um questionamento a identificação, né, das letras do Renato Russo na questão do eu lírico, né, apaixonado, que é um período que a gente tem muita situação conturbada, mas tá no momento de uma reconstrução com relação ao conteúdo amoroso nas letras musicais. Para que possamos responder essas questões referentes às canções temáticas lírica-amorosas de Renato Russo, selecionamos algumas delas, as quais representam algum momento do percurso amoroso do eu lírico. Então foi assim, escolhemos as canções Daniel na Cova dos Leões, né, do disco 2, de 1986, identificação do eu lírico com o outro. Essa é a primeira dicção. Será, Legião Urbana, 1985, anulação do objeto amado em relação ao eu, né? É a segunda dicção. Por enquanto, Legião Urbana, 1985, perda e despedida, a paixão que parecia eterna acaba. Essa é a terceira dicção. Vamos verificar na letra de música Acrylic on Canvas, do disco 2 de 1986. Idealização do objeto amado e criação de situações imaginárias. Andréa Doria, né, do disco 2 de 1986. Na parte de perda e despedida, o eu busca entender a vida. Então aí a gente tem as 7 cidades do disco As 4 Estações, de 1989. Aí temos a anulação do eu em consequente completude no outro, né? Na letra de música Angra dos Reis, né? do disco Que País é Este, de 1987. Evasão, dor, saudade e solidão, representada pela natureza nessa letra de música. Tendo como hipótese a afirmação dos críticos de que Renato Russo foi um poeta, será que há um diálogo entre a canção de temática lírica amorosa e a poesia do mesmo tema, impressa nos anos 80, já que a maior parte das canções de Renato Russo foram compostas nesse período? Então é isso, o trabalho, né, nas letras do Renato Russo, em comparação à poesia da época, servindo como inspiração, né, para poder trazer nas letras. E também algumas situações, né, relacionadas à vida do Renato Russo. Para que possamos responder essas questões referentes às canções de temática lírica amorosa de Renato Russo, selecionamos algumas delas, as quais representam algum momento do percurso amoroso eu lírico. Vamos começar com Daniel na Cova dos Leões. Chá é funcho ou erva doce, né? Daniel na Cova dos Leões. Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. Eu não vou cantar, vou ler, né? Melhor. Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. De amargo, então, salgado ficou doce. Assim que o teu cheiro forte e lento fez casa nos meus braços e ainda leve, e forte e cego e tenso fez saber que ainda era muito e muito pouco. Faço nosso o meu segredo mais sincero e desafio o instinto dissonante.
A insegurança não me ataca quando erro. E o teu momento passa a ser o meu instante. E o teu medo de ter medo, não faz da minha força confusão. Teu corpo é o meu espelho e em ti navego. E sei que tua correnteza não tem direção. Mas, tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos, é o mal que a água faz quando se afoga. E o salva-vidas não está lá porque não vemos. Então, traz aí um contexto relacionado a uma aproximação do eu, né, um encontro, e a insistência, né, de permanecerem o tempo todo juntos. E traz aí o que a autora coloca, né, a primeira dicção. Então, eu vou já para a segunda dicção, na letra de música, será? Porque o que acontece? Eu estou tentando também fazer o vídeo e gravar, porque quando faz ao vivo, não dá para botar as músicas, não dá para botar a letra e tal. Aí, quando eu terminar o ao vivo, eu vou tentar fazer aqui uma compilação no gravado, fazer uma edição e colocar a música tocando, que é para poder fazer essa relação e fazer, né, ficar o sarau místico musicalizado. Enquanto eu não tiver um outro equipamento aqui que eu possa colocar e aí no gravar, aqui no ao vivo, a música tocar na hora, né? Porque o computador, a placa de som, ela já foi. Então não dá para fazer. Mas a gente vai fazendo aos poucos e vai melhorando. Cada vez melhorando tudo, melhorando sempre. Melhorando tudo, melhorando sempre. Por quê? O trabalho é assim, ele tem que ser gostoso de se fazer com aquilo que você tem, com o pouco que você tem, e você continuar fazendo, mesmo que lhe falte algumas ferramentas, mas você saiba substituí-las e continuar o trabalho. Porque o que dá gosto no trabalho são esses artifícios que a gente vai criando e vai melhorando cada vez mais. É, a ideia do crescimento sempre foi essa, né? Ninguém pode já construir a casa já com um telhado, né? Tem que começar com a fundação, cavar a sapata, colocar ali o radier, fazer, saber se vai ter um pouco de pedra ali para poder a estrutura ficar com base bem, vamos dizer assim, bem na fundação bem amparada, né? Enfim, não é fazer um castelo de areia, né, de praia. Tem que fazer as coisas assim mesmo, com dificuldade, mas vai melhorando sempre. Então, a identificação do eu lírico com o outro na letra de música será: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde eu estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Esse é um refrãozinho que acho que ele na musicalidade vai poder pegar nos outros versos, né? Não perderemos entre monstros, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para esse nosso egoísmo. Não destrua o nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão?
Será que vamos conseguir vencer? Aí ele entra naquela história. Brigar para quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder pelos erros a mais? Eu e você? Então, nessa segunda dicção, né, com relação ao que a autora coloca, né, já tem aí o primeiro conflito, né, na segunda dicção dessa desavença, né, criada geralmente por um egoísmo, por um ciúme, sempre a situação de ver antecipar uma perda, né? E aí começar a criar os fantasmas, né, na mente sobre essa questão e a qualquer, a qualquer momento de diferenciação jogar, né, na pessoa aquilo que está sentindo e causar um certo conflito. Eu lembro uma questão que traz no livro, né, O Poder do Agora, com relação à inconsciência profunda, né, que você, é uma divergência, né, de um ponto de vista, você acaba entrando numa elipse para baixo. E isso é muito negativo, né? Porque se você está numa inconsciência comum, você só entra naquela discussão, mas isso pode chegar numa inconsciência profunda e acabar num conflito, numa agressão, enfim, estou só botando aqui um linkzinho com relação a essas situações que nós mesmos vivenciamos às vezes, né? Através de um pensamento egoísta, de uma questão egoísta, uma questão que você não queira, né, dividir, enfim, aí você acaba trazendo à tona aí um conflito. A outra anulação, a anulação do objeto amado em relação ao eu, na letra de música Por Enquanto. Aí ele entra naquela situação de que fez besteira, né? Um arrependimento. Mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, e nem desistir nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. É uma tentativa de reconciliação depois, né, da segunda dicção do egoísmo, da discussão e do arrependimento, né? Ele traz isso muito bem nas letras de música, que a autora conseguiu buscar esse processo do eu lírico nos acontecimentos, desde o primeiro encontro até a finalização. Perda e despedida. A paixão que parecia eterna acaba. Acrylic on canvas. É saudade então. É mais uma vez de você fiz um desenho. Mais perfeito que se fez os traços, copiei. Do que não aconteceu, as cores que escolhi, dentre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos, de um dia sermos três. Trabalhei você em luz à sombra, e era sempre
não foi por mal. Eu juro que nunca quis deixar você tão triste. Sempre as mesmas desculpas, e desculpas nem sempre são sinceras. Quase nunca são. Preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. A armação fiz com madeira da janela do seu quarto, do portão de sua casa fiz palheta e cavalete. E com lágrimas que não brincaram com você, destilei o óleo de linhaça. E da sua cama arranquei pedaços que talhei em estiletes de tamanhos diferentes. E fiz então pincéis com seus cabelos. Fiz carvão do batom que roubei de você e com ele marquei 2 pontos de fuga e rabisquei meu horizonte. E era sempre. Não foi por mal. Eu juro que não foi por mal. Eu não queria machucar você. Prometo que isso não vai acontecer mais uma vez. E era sempre, sempre o mesmo novamente. A mesma traição, às vezes é difícil esquecer. Sinto muito, ela não mora mais aqui. Mas então por que eu finjo que acredito no que invento? Nada disso aconteceu assim. Não foi desejo, jeito. Ninguém sofreu. E é só você que provoca essa saudade vazia, tentando pintar essas flores com o nome de amor perfeito. E não te esqueças de mim. Eterna acaba. Então é o fim, né? Nessa despedida, nessa perda despedida, né? Encerra. Aí vem a idealização do objeto amado e a criação de situações imaginárias. Aí ela coloca na letra de Andréa Doria, assim: às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro até um pouco mais, faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo de ter fim. Não queria te ver assim. Quero a tua força como era antes. O que tens é só teu, e de nada vale fugir e não sentir mais nada. Às vezes parecia que era só improvisar, e o mundo então seria um livro aberto, até chegar o dia em que tentamos ter mais. Vivendo fácil o que não tinha preço, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir. É que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui, e como a minha própria lei tenho o que ficou, e tenho sorte até demais, como sei que tens também. A idealização do objeto amado, né? A criação da situação imaginária. E aí a gente tem a perda e a despedida, né? A separação, né? Que busca entender na letra de música de 7 cidades. Já me acostumei com tua voz, com teu rosto e teu olhar. Me partiram em 2 e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao teu. Meu coração é tão tosco e tão pobre, não sabe ainda os caminhos do mundo. Quando não está aqui, tenho medo de mim mesmo
e sinto falta do teu corpo junto ao meu. Vem depressa para mim, que eu não sei esperar. Já fiz promessas demais e já me acostumei com tua voz. Quando estou contigo, estou em paz. Quando não está aqui, meu espírito se perde. Vou longe. Aí vem a anulação do eu, consequente completude no outro, na letra Angra dos Reis, do disco Que País é Este? A evasão, a dor, a saudade, a solidão, tudo representado pela natureza. A separação mesmo e a solidão para poder, né, tentar rumar para um outro eu, para um outro encontro. Deixa se fosse sempre assim, quente. Deita aqui perto de mim. Tem dias em que tudo está em paz e agora todos os dias são iguais. Se fosse só sentir saudade, mas tem sempre algo a mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode rir agora que estou sozinho, mas não venha me roubar. Vamos brincar perto da usina, deixa pra lá. A Angra é dos reis. Porque se explicar-se, não existe perigo. Senti teu coração perfeito batendo à toa, e isso dói, seja como for. É uma dor que dói no peito. Pode rir agora que estou sozinho, mas não venha me roubar. Vai ver que não é nada disso. Vai ver que já não sei quem sou. Vai ver que nunca fui o mesmo. A culpa é toda sua e nunca foi. Mesmo se as estrelas começassem a cair e a luz queimasse tudo ao redor e fosse o fim chegando cedo e você visse nosso corpo em chamas, deixa para lá. Quando as estrelas começassem a cair. É isso, o trabalho, né, desse eu lírico, né, nesse processo, né, da primeira dicção até a sexta, e essas letras criadas pelo Renato Russo, tem aí uma pesquisa muito bem elaborada, né, do autor dessa dissertação, e muito bem estruturada com as letras de música. É uma pesquisa muito bem feita e vale colocar, né, essas letras de música, que é essa comparação agora vamos ter que fazer com as poesias da época. Escolhemos essas letras e agora a gente vai fazer, né, a leitura. Agora não, porque já estamos passando do nosso tempo. Mas para a semana que vem a gente vai colocar com alguns poetas do período de 1980 para fazer essa comparação com relação às dicções e o eu lírico daquela época por poetas realmente, né, que o Renato, muitos colocam ele como poeta, eu também coloco como poeta, mas a análise aqui é feita com relação à escrita, né, a letra de música comparada com realmente com poetas da época. E aí tem Que País é Este, né? Nas favelas do senador, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaiai, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso,
mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico e vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Essa época era muito, muito, muito boa. Esse meu leitor aqui, ele tem um problema. Ele trava e a gente tem que ficar aqui esperando ele destravar, porque ele se coloca numa situação delicada com os telespectadores, porque né, você tá, às vezes tem que dar uma olhada, tem que ler, às vezes tu fala. E aí ele para na hora que você pede para descer, para poder ir para um outro ponto. Ele agora você se desenrola e vai. Como é que é? Se vira nos 30, aí você tem que se virar. Para verificar tal aproximação ou comunicação entre a canção de Renato Russo e a poesia da década de 80, foi necessário fazer um recorte dos poetas que tiveram seu trabalho publicado e que também abordam em sua poesia a temática lírico-sentimental. Assim escolhemos, aí isso é a escolha da autora dessa dissertação que eu pesquisei. Ela escolheu Chacal, Antônio Fernando de Francisque, Fernando Paixão, Antônio Cícero, Rodrigo Garcia Lopes, Augusto Mas, Armando Freitas Filho e Glauco Matoso. É importante salientar que a opção por estes poetas não foi influenciada por estilo e gosto, mas por reconhecer nos poemas líricos amorosos percursos similares ao eu lírico encontrado nas canções. Também não temos o interesse de eleger um canone de poesia dos anos 80, mas de analisar e comparar a poesia deste grupo de autores às letras de canção de Renato Russo. Então, desta maneira, a gente pretende analisar as canções de Renato Russo e alguns exemplos da poesia publicada nos anos 80. Mas isso a gente vai deixar para a semana que vem, porque vou ter que fazer todo esse trabalho agora com os poetas e ainda não tenho as poesias escolhidas, né, pela dissertação para colocar. Então a gente vai deixar esse trabalho na sequência para a semana que vem, né, porque a gente está tratando um sarau místico, falando sobre poesia, sobre o lírico, e é um trabalho extenso e é bom a gente ficar, né, lendo e relendo, que isso traz aí para a gente mais um pouco de conhecimento, né, para essa parte que eu estou começando a entrar nesse mundo da poesia depois dos né? Eu comecei cedo, então eu tenho que ir bem devagar. Embora goste já de fazer algumas escritas, né? Vamos fazer uma aqui, peraí. Mundo Ilusório. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples num mundo cheio de vaidades e modelos, os quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta,
privando-se dos prazeres ilusórios, que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando, pode ser contrário aos costumes do cotidiano viver e assim adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão, tem que focar na luz divina que nosso Senhor Jesus nos ensina no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade, e oferecer de bom coração este modelo, sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, à educação dos filhos e realizar o trabalho da alma. Mundo Ilusório, esse poema é de minha autoria, fiz há bastante tempo e eu gosto dele, que ele faz uma reflexão muito boa com relação aos comportamentos e às nossas tentativas, né, de crescimento, e sabendo que a gente vive um sistema que ele já é obsoleto, né? Para mim já é obsoleto, porque ele, se você não tiver atenção, ele consome você, te joga para baixo, e para você se reerguer é difícil, né? Você tem que ter muito equilíbrio, senão você fica aprisionado nessa queda e nessa repetição. Então, buscar, né, na nossa vivência e transformar em poesia, fica um legado, né, e uma experiência já vivida, e você consegue ir na jornada sempre com essa reflexão, né, dentro dessa poesia. Tem outras mais, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para poder. Eu gosto muito do Salmo, como já falei, tem uma combinação que eu uso muito. Então, Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhe-se no momento. Esse trabalho com o Salmo, ele é muito bom, porque ele traz essa coisa da alma, né, da aspiração pura. Eu fiz um vídeo esses dias, né, do Pelicano Deserto, com relação ao nosso equilíbrio, né, o nosso triângulo perfeito, né, mente, corpo e alma. E a aspiração pura, ela tem que estar sempre, né, equilibrada. E o exercício físico, a alimentação, né, e o equilíbrio dos pensamentos altruístas, enfim. Então, esse exercício, essa prática, você vai aos poucos transformando
numa personalidade. E isso é transmutação. É difícil você mantê-la, porque todos nós temos esse altos e baixos. Mas é vigilância o tempo todo, no momento que você sente que tendeu demais para sua parte, né, do físico, né, do corpo, você tem que perceber e retornar. Aí você aumenta, diminui a parte do físico e vai para a parte da meditação, da prece, que é o caminho que você vai começar a equalizar. É através dessas reflexões, das meditações, prece e orações. Vamos assim. Diálogo de Nicodemos e Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que lhe foi dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E todo aquele que pratica maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse para encerrar, para a gente poder descansar, terminar a nossa sexta-feira com o nosso sarau. Uma ótima fim de noite, um excelente sábado, sábado maravilhoso, um domingo espetacular, e vamos aproveitar. É isso. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. Deixa eu ver se tem alguém aqui que mandou um sinalzinho, acenou. Vamos acenar de volta. O nosso amigo Determinação, esse está sempre presente no nosso trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Aqui o Fernando, beleza. É isso. Muito obrigado a todas e todos que participaram. É maravilhoso a gente fazer esse trabalho com o sarau místico, que a gente busca colocar nosso trabalho que estamos sendo feito, e trabalho de outros que são pesquisadores também, que fazem trabalhos maravilhosos, que precisam ser lidos, e às vezes é só uma questão de achar e fazer esse trabalho por eles e elevar esse conhecimento, transmitir e compartilhar. Porque existem muitos trabalhos maravilhosos aí que não foram lidos, e a gente tem aí hoje condição de fazer com ferramentas maravilhosas, fazer trabalhos maravilhosos de reprodução de outros trabalhos e garantir aí que seja reconhecido o trabalho dessas pessoas. O meu eu estou fazendo devagarinho, eu estou fazendo meu livro de poesia, já estamos com 55 páginas, já tem umas 50 poesias. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma para poder encerrar. Ciclo. Primeiramente, sejam presentes. Bom dia. Eterno agora, até aquele do futuro, bem lá na frente. Ciclo frequente. Desde o nascimento do sol, astro glorioso da manhã, Ashahed, fogo benfeitor, Osíris, Krishna, Hormuz, Ra, grande reservatório da vida, luz e amor. Até o ocaso, a bela deusa do céu, da meia-noite, Ísis vestida de sol, olho esquerdo de Osíris, verdades ocultas por trás do véu, segredo das marés, mistérios da gestação, na semente, germinação, na mulher, manifestação, nascer, crescer, viver, renascer. Nos quatro cantos do mundo, a sabedoria dos ciclos adormece à espera de um novo alvorecer. Muitos testemunhos visíveis cercam aqueles que têm olhos e enxergam além do que se vê.
ouvidos atentos ao que murmura o vento das tradições, revelando antigas civilizações, seu desaparecimento, queda em abismo por suas desregradas ambições, Atlântida afundada, referência imortalizada nas pirâmides a serem decifradas. Tem aqui mais alguém que mandando um tchauzinho, acenou. Deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos à alquimia do fogo. Alquimia do fogo. Tens fogo em ti? Se há, mesmo que brasa embaixo de cinzas, te ofereço lenha para queimar. Se quiser tê-la-á, cato lenha na floresta dos erros e da verdade, de sentimento de vida para te dar. Traz contigo escondida a brasa dos costumes, culto da vesta e crenças. Chefe de tribo tem seu fogo na frente da cabana. A brasa tirada da fogueira sagrada não pode apagar. Essa lenha, em forma de palavra santificada, realiza encantos e faz prosperar. Que oferta é? É lenha. Bota para queimar, incenso, mirra, sândalo e amarna, transmutação, recolhimento, introspecção, alquimia da personalidade pelas palavras, que é lenha da verdade. Atira na fogueira, deixa queimar. Medita então nas palavras proferidas e obterá mais luz, fogo divino, cerimônia sagrada, alma iluminada. Deixa queimar. E para encerrar, desenvolvimento. No espiritual, o verdadeiro é pessoal. A experiência do conhecimento, livre de palavras e expressões posto ao vento, conota a liberdade, único a assumir a responsabilidade de atuações na globalidade de milhões da humanidade. Sou somente corpo e mente, tentando me livrar do medo inconsciente, que vive a torturar, aprisionar e rotular, me separando do presente, me conduzindo ao pecado, esse erro vestido de sofrimento consequente. Desenvolvimento é intransferível, imutável, acessível somente ao iniciado, pela experiência individual, libertando-se dos erros do passado, da ilusão, por meio da meditação profunda, por um amor universal. Eu sou. É sem igual, é único, coração de Cristo eternamente presente, permanecendo nessa união profundamente, enraizada em sua mente. A comunhão com Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Vamos aproveitar aí o final de semana. Tá bom? Tchau.